Bom dia, seja bem-vindo. O meu nome é Luís Duarte e espero, ao longo da próxima meia hora, a dar a conhecer a cal hidráulica natural neste webinar Cecil, considerado por muitos o ligante de excelência para a reabilitação. Durante o webinar de hoje, contará com uma passagem pelo que é o universo Cecil, a sua história como empresa 100% portuguesa, produtora dos ligantes cimento, cal hidráulica natural e cal hidráulica. Sendo o foco de hoje a cal hidráulica natural, iremos mostrar as suas características, respectivas vantagens como ligante. Fazendo uso do desenvolvimento e investigação da Cecil, mais concretamente da Cecil Tech, passaremos pelas soluções e sistemas com argamassas pré-doseadas. No final, como vem sendo usual, teremos um espaço dedicado a algumas perguntas e respostas que podem ser colocadas no chat deste webinar. As questões que não forem respondidas em direto, pela limitação de tempo, serão depois respondidas por nós via e-mail. É por isso importante que ao colocar a sua questão, indique por favor o seu e-mail. Bom, como é sabido, a Cecil é atualmente uma empresa 100% portuguesa, marcando presença em mais 7 países, com produção ou terminais, onde os produtos produzidos em solo nacional são recepcionados nesses mesmos países. São eles Brasil, Tunísia, Líbano e Angola com produção de cimento, Cabo Verde, Holanda e Espanha com os respectivos terminais. Em Portugal, a Cecil conta como grupo com atuação na área da construção com o Grupo Cimentos Madeira, na pré-fabricação com a Cecil Pré-Betão e Argibetão, betão com a Unibetão e argamassas com a Cecil Tech. E o Grupo Cecil tem já uma história alargada, centenária até. Se recuarmos exatamente 130 anos, temos o início de produção da fábrica mais antiga, a Fábrica de Cimentos Maceira, como foi fundada, onde se iniciou em 1891, a produção de cal hidráulica natural. Mais tarde, em 1904, foi fundada a Companhia de Cimentos Portugal, no Otão, onde em 1906, 2 fornos verticais deram início à produção de 10.000 toneladas ano. Em 1930, a Cecil passa a denominação como é hoje conhecida, Cecil, Companhia Geral de Cal e Cimento. É no ano de 1990 que a Cecil passa a ter maioria do capital da denominada a partir daí Cecil Martingança, alargando o portfólio de produtos às argamassas secas, sendo hoje o seu nome comercial a Cecil Tech. Em 2016, atinge-se um marco histórico na produção de cal hidráulica natural com a comemoração dos 125 anos, hoje, atualmente, com 130 anos. E esta longevidade reflete-se aos dias de hoje com uma presença a nível mundial, com presença em mais de 18 países. A cal hidráulica natural, produzida na Fábrica da Manceira, distingue-se pela elevada qualidade. Fábrica é essa única a nível nacional e das muito poucas existentes a nível internacional. Assim como o nome indica, a Cecil produz 3 dos principais ligantes utilizados aos dias de hoje na nossa construção. No caso do ligante cimento, a oferta passa pelo cimento cinza e pelo cimento branco, também único a nível nacional, com produtos adaptados às exigências de obra, seja de resistência ou de talho para acabamento final. Na área da cal, a produção atual passa pela cal hidráulica natural, com a NHL, de Natural Hydraulic Lime, denominação segunda norma, em que temos NHL 2, 3,5 e 5, e ainda a cal hidráulica HL5, que perde o termo natural, já que recebe outras adições, para que normativamente se enquadre na cal hidráulica de construção. Com o foco de hoje a ser naturalmente a cal hidráulica natural. Convido a ver um pequeno vídeo introdutório sobre a cal hidráulica natural, que lhe dará alguns pontos-chave do que descreverei na apresentação. O que é a cal hidráulica natural? Sabe o que é a cal hidráulica natural? Provavelmente não. Ou talvez ainda não conheça bem as suas principais características e aplicações. Descubra num minuto o essencial deste ligante. Não é um acaso que a cal hidráulica natural seja cada vez mais a escolha dos arquitetos e engenheiros para os seus projetos. Tal resulta do crescente cuidado com a qualidade das argamassas de revestimento. De facto, tanto na reabilitação urbana e de monumentos,
como na construção nova, as capacidades de deformabilidade, permeabilidade ao vapor de água, resistência aos sais e desenvolvimento moderado da resistência mecânica oferecem um desempenho e durabilidade superiores. A cal hidráulica natural não teme ser comparada com o cimento e a cal aérea. Em relação à trabalhabilidade, à aderência aos suportes, no endurecimento inicial e nas retrações, na permeabilidade ao vapor e higroscopicidade e na rigidez, a cal hidráulica natural apresenta vantagens evidentes. Acrescem aos benefícios de performance os benefícios ambientais. Esta cal hidráulica é um produto 100% natural. A Cecil criou uma cal hidráulica natural à medida de todas as suas necessidades. Venha descobrir o que a cal hidráulica natural pode fazer pelo seu projeto. Tal como já introduzido anteriormente, a cal hidráulica natural é um ligante utilizado na construção e a cal utilizada nos mais diversos campos, além até da construção. Como é o caso da indústria do metal e aço, química, proteção ambiental e mesmo a agricultura. Na área da construção surgem as cais de construção, que podem ser as cais aéreas e as cais com propriedades hidráulicas. As cais aéreas, tal como o próprio nome indica, ganham presa, endurecem apenas em contacto com o ar. Quando em contacto com a água, o seu processo de endurecimento fica estagnado. Já nas cais hidráulicas, a presa acontece quer em contacto com o ar, quer em contacto com a água, sendo por isso possível a sua aplicação em ambiente interior e exterior sem necessidade de recorrer a qualquer tipo de adição. Como produto de construção, a cal hidráulica natural tem uma norma específica que estimula as características a cumprir. Trata-se da norma 459-1, onde, por exemplo, as resistências à compressão são garantidas ou são normalizadas. Daí a nomenclatura NHL 2, 3,5 e 5, em que precisamente correspondem aos valores máximos de resistência deste tipo de ligante. Mas então, como é que é o processo de fabrico da NHL? Tudo começa na extração da matéria-prima da pedreira, sendo transportada até ao início do processo propriamente dito, onde o material é britado, até só ter uma granulometria específica para uma cozedura homogénea. Após britagem, a matéria-prima é transportada, juntamente com o combustível, até aos fornos, e aí cozida a uma temperatura a rondar os 900 graus. No final do processo de cozedura, a pedra é transportada para a moagem, onde é inicialmente hidratada e posteriormente moída, sendo depois fornecida em silo ou a saco. Durante todo este caminho, desde a extração até à ensacagem, não existe qualquer adição, daí o termo NHL, Natural Hydraulic Lime. Já se sabe como é o processo, o porquê de um ligante natural. Vamos explorar agora as vantagens deste ligante. Chamo a atenção para o lado direito do seu ecrã, onde ao longo da apresentação das vantagens e depois, posteriormente, das soluções, ao longo desta apresentação irão aparecer algumas das muitas obras de referência nacionais e mesmo internacionais. Para começar, um dos muitos edifícios localizados na Avenida da Liberdade, em Lisboa, onde foi usada a nossa NHL. E começamos pelo tipo de presa. Como indicado anteriormente, a NHL possui a capacidade de endurecer via aérea e via hidráulica, ou seja, endurece quer em contacto com a água, quer em contacto com o ar. Neste processo de endurecimento em contacto com o ar, a carbonatação, é absorvido CO2 do ambiente, recuperando uma parte do CO2 libertado durante o processo de cozedura, motivo pelo qual a NHL se denomina um ligante ecológico. Desenvolvimento gradual da resistência mecânica. A NHL tem uma característica única de desenvolver toda a sua capacidade resistente ao longo de um período alargado de tempo. Enquanto que em produtos cimentícios a obtenção de resistência mecânica ocorre, por norma, aos 28 dias, em produtos como NHL, a resistência pode aumentar gradualmente até 365 dias ou até mais, sendo a partir daqui um aumento praticamente nulo. Esta característica
permite uma adaptação física única, moldando-se ao longo do tempo ao suporte. Suporte por esse por norma muito heterogéneo, como são, por exemplo, as estruturas da alvenaria de pedra resistente. A capacidade de se moldar ao suporte, aliada a esta resistência moderada do ligante, são características fundamentais para evitar fissuração e destacamento nos suportes antigos. Elevado teor de cal livre. Quanto maior é este teor, mais pura é a NaHl. Por isso, a NaHl2, por exemplo, contém em média 35% da sua constituição de hidróxido de cálcio. Descendo este valor, à medida que a resistência mecânica aumenta. 25% hidróxido de cálcio para a NaHl3,5 e 15% para a NaHl5. É mais longo o processo de carbonatação e endurecimento quanto mais hidróxido de cálcio estiver contido no ligante. Aproveitando o gráfico, onde podemos ver, além do teor de cal livre, temos também o valor da resistência dos 3 tipos de cal, já falado anteriormente, e pode-se verificar que o teor de sulfatos é extremamente reduzido, com um valor normativo inferior a 3%. É importante referir que os sulfatos que, quando em contacto com a água, têm efeitos nefastos para qualquer argamassa, betão, etc., qualquer material de construção. É importante ainda referir que mesmo esta percentagem diminuta não resulta da sua existência na matéria-prima, mas sim do combustível utilizado na cozedura. Ou seja, quando temos a matéria-prima na sua maior pureza, não temos qualquer teor de sulfatos nela incorporado. Aproveitando a obra de referência na imagem, estamos a falar da igreja de Guthrie, na Irlanda do Norte, saliento 2 pontos que julgo extremamente importantes. Primeiro, a possibilidade de aplicação, mesmo em ambientes com teores de umidade elevados ao longo de todo o ano, assim como a excelente resistência a ciclos de gelo das argamassas com NaHl. Elevada permeabilidade ao vapor de água. Este é um fator que, quantos mais estudos são feitos, mais importância dá a esta característica. Com uma elevada permeabilidade, dotamos as paredes de uma elevada respirabilidade, contribuindo assim para uma boa qualidade do ar interior, assim como a própria durabilidade das paredes, de todo o constituinte da parede, quer a nível de estabilidade, naturalmente, quer ao nível de salubridade. A elevada permeabilidade contribui também para minimizar o efeito do aparecimento de sais, aumentando a taxa de evaporação de água do interior destas paredes, evitando assim a cristalização no seu interior. Excelente trabalhabilidade. Aqui, com um ganho de presa lento, com elevada finura, as argamassas de NaHl são reconhecidas pela forma fácil de trabalhar, fácil de aplicar, com uma textura extremamente suave. Daí, as argamassas com NaHl serem reconhecidas pela excelente trabalhabilidade. Baixo módulo de elasticidade. Ao obtermos um módulo de elasticidade baixo, estamos a conferir maior deformabilidade às argamassas, adaptando-se assim aos suportes e aplicações mais exigentes, em ambiente interior ou mesmo exterior. Naturalmente, todas estas características estão intrinsecamente ligadas entre si, com o ligante NaHl a promover uma estrutura molecular aberta, possibilitando maior resistência de sais, maior respirabilidade, melhor trabalhabilidade, maior deformabilidade. Tudo características essenciais para o sucesso de reabilitação de construções antigas. É o caso, por exemplo, aqui, um bom exemplo do módulo de elasticidade baixo é a utilização destas argamassas para o rejuntamento da alvenaria de pedra à vista. Uma aplicação exigente face à exposição aos agentes atmosféricos e em contacto com um suporte extremamente heterogéneo. Bem, e fruto do desenvolvimento e investigação levado a cabo na CECIL, mais propriamente na CECIL-Tec, são disponibilizados nos dias de hoje vários produtos e sistemas para reabilitação.
e obra nova, onde o ligante NHL é essencial e exclusivo. Com a colocação no mercado de argamassas pré-doseadas à base ou exclusivamente formuladas com NHL, existe a garantia de execução de revestimentos com o mesmo traço, de início ao fim da obra, havendo a certeza de um controle de produção exaustivo, feitas nas nossas instalações, dessas mesmas argamassas, de forma a cumprirem o pressuposto aos quais elas se destinam. A começar desde logo pelo sistema Reabilitacal, um sistema composto por argamassa de consolidação, o Reabilitacal CS, seguido de argamassa de reboco, Reabilitacal RB, e finalizado com argamassa de acabamento de areado fino, tão tradicional português, o Reabilitacal AC. Um excelente exemplo de obra onde este sistema foi aplicado são os Cadórios do Bom Jesus de Braga, Património Mundial da Unesco. Importa referir que para finalizar um esquema de reabilitação respirável é importante a aplicação do esquema de pintura que cumpra os mesmos pressupostos de permeabilidade a vapor de água, sendo recomendada a utilização de esquema de pintura de silicatos. Tinta caracterizada por não formar película a quando da sua aplicação. E com isto conseguimos que toda a respirabilidade do sistema seja mantida mesmo após um esquema de pintura aplicado. Neste esquema aqui demonstrado, também é garantido a diminuição gradual da resistência, não só da resistência, mas também a diminuição o aumento da elasticidade à medida que vamos nos aproximando da superfície e garantindo da mesma a total compatibilidade química, mas principalmente física, neste caso, com um suporte brando, como é um caso de reabilitação de edifícios antigos, de alvenaria de pedra, já com alguns anos de vida. Também para o rejuntamento de pedra, acabamento muito característico da zona norte e interior do nosso país, é possível ter uma argamassa pré-doseada. Neste caso, o Reabilitacal RJ, sendo esta uma das aplicações mais exigentes, dada a exposição aos agentes atmosféricos, quando aplicado no exterior, e pela heterogeneidade da envolvente, a alvenaria de pedra. As caldas de injeção são também possíveis através do uso do Reabilitacal Inject. Esta calda permite dotar as alvenarias de pedra instáveis de uma capacidade superior, resistente à sua origem, ou seja, a capacidade resistente passa a ser superior à quando da sua construção, transformando paredes duplas, instáveis ou não, numa parede monolítica mais resistente aos efeitos mecânicos, por exemplo, à ação sísmica. As argamassas de NHL são por si macroporosas, mas ainda assim foi desenvolvida a argamassa Reabilitacal MP para as situações mais exigentes da ascensão capilar e aparecimento de sais. A estrutura aberta permite uma maior respirabilidade do suporte, com o aumento da taxa de migração de água do interior da parede para o exterior, baixando o risco de ocorrência de eflorescências. Se ainda assim a contaminação com sais for elevada, a estrutura macroporosa tem a capacidade de alojar no seu interior esses mesmos sais, sem colocar em causa a durabilidade do revestimento. É importante perceber que numa situação em que a ascensão capilar é constante, esta argamassa não irá resolver por completo o problema de base, contribuindo apenas para atrasar o aparecimento das patologias em algum tempo, alguns anos, face à aplicação de outro tipo de argamassas, que não com esta finalidade. Também para assentamento de azulejo foi desenvolvido um produto, a Dercal, formulado para cumprir a compatibilidade física e química com suportes antigos, com a colagem de azulejos de elevada absorção, típicos em obra de reabilitação, ou até para colagem de azulejos novos,
do tipo, por exemplo, Viúva Lamego, como é o exemplo, o mural de André Saraiva na zona da Feira da Ladra, em Lisboa. É possível ainda, conjugando a NHL e outra matéria-prima tipicamente portuguesa, a cortiça, obter um reboco termicamente e acusticamente melhorado, o EcoCore Climb. Neste produto, em que o ligante é exclusivamente NHL, substitui-se parte do agregado não renovável, como são as areias, por granulado de cortiça já reaproveitado. E assim consegue-se, numa obra de reabilitação em suportes mais antigos, total compatibilidade física e química, com o melhoramento das características térmicas e acústicas da envolvente. Além da redução do uso de matérias-primas não renováveis, temos ainda uma menor libertação de CO2 associada ao transporte. Ou seja, quando temos um saco de 14 kg, a ter a mesma rentabilidade de um saco de 25 kg. Este é um verdadeiro ecoproduto. E para fechar este webinar, e porque é importante salientar que qualquer argamassa de NHL pode ser aplicada tanto em obra nova como em reabilitação, o melhor exemplo, também na conjugação de NHL com cortiça, neste caso em painel, temos o sistema ETICS Isovit Cork, em que tanto a argamassa de colagem e barramento são formuladas com NHL, assim como a argamassa, a Reabilitacal AC como acabamento e a Isovit E-Cork como argamassa de colagem e barramento destes painéis. Este é um sistema diferenciador, onde a argamassa Isovit E-Cork ganha preponderância, sendo mesmo a única argamassa a nível mundial com este propósito, com a incorporação de cortiça. Deixo desde já o convite para um próximo webinar, será precisamente para explorar todas as soluções com painéis de cortiça. Ainda assim, gostaria aqui antes de passar às perguntas, gostaria de lembrar que na próxima semana irá ser transmitido o webinar sobre o novo portal do Unibotão, o Unibotão 2.0. Passaremos então agora para a primeira pergunta, das perguntas e respostas que foram colocadas no chat, relembrando que aquelas que não forem possíveis de responder durante esta sessão serão depois respondidas via e-mail. Ok, temos então a primeira pergunta, que vem da parte do Sr. José Martins. Numa argamassa de cal hidráulica natural, preciso de adicionar pozolanas? Não. Por norma, as pozolanas são adicionadas para dotar as argamassas de hidraulicidade. A cal hidráulica natural por si já tem essa capacidade, já tem a componente hidráulica. Daí não ser necessário a introdução de qualquer tipo de pozolana para dotar a cal hidráulica natural no fundo, das suas características de hidraulicidade. Vamos passar então agora para uma segunda pergunta. A senhora Maria Antunes, que pergunta: entre usar NHL em obra ou as argamassas Reabilita, o que é preferível? Bom, esta pergunta, que já foi de certa forma respondida ao longo do webinar, ao utilizarmos argamassas pré-doseadas, que são, e isto é transversal na construção, ao utilizarmos argamassas pré-doseadas, sabemos que estamos a garantir o mesmo traço, as mesmas características de início ao fim de obra. Enquanto que, ao utilizar a NHL como ligante fazendo traço em obra, é extremamente difícil garantir essas mesmas características de início a fim. Como tal, diria que as argamassas Reabilita, utilizar argamassas Reabilita pré-doseadas serão, sem dúvida, a melhor opção. Qual a diferença entre NHL5 e HL5 vindo do Sr. Manuel Duarte? Bom, como o próprio nome indica, começamos
se calhar pegando aqui no que é a cal hidráulica natural. A cal hidráulica natural, durante o seu processo de produção não tem qualquer adição, sendo esta essencial, um fator essencial para a aplicação numa obra de reabilitação. A HL5, apesar de ser possível de aplicar em reabilitação, consideramos que, não estando a NHL5 isenta, por exemplo, de sulfatos, algo que não acontece com a HL5, a NHL5 será, sem dúvida, o ligante mais adequado para uma reabilitação. Tendo depois a HL5, a cal hidráulica 5, uma amplitude de aplicações, como é o caso de tratamento de solos, muito também alargado não só a esta área da construção. Bem, julgo que em termos de perguntas está finalizado o nosso webinar. Tenho de agradecer estar aí desse lado. Espero contar consigo para os próximos webinars e deixo-vos agora com o vídeo CSLTech e despeço-me com um excelente dia para todos e até uma próxima. O mundo está a mudar e por todo lado surgem novas cidades, revelando uma harmonia entre a moderna arquitetura e a reabilitação de edifícios, proporcionando novas maneiras de viver. CSLTech está em sintonia com as exigências da nova cidade. A CSLTech é a marca portuguesa de soluções de construção com mais de 125 anos de experiência. Décadas de investimento em investigação e desenvolvimento garantem um conjunto de soluções de construção preparadas para as novas exigências da vida, do conforto e da segurança das pessoas na nova cidade. CSLTech proporciona um leque de soluções em que se destacam Adher, colagem de cerâmicos, novas soluções de elevado desempenho. Para cada necessidade específica, uma solução adequada, porque os cimentos cola não são todos iguais. Redur, revestimentos. A gama Redur é um sistema construtivo de excelência para fachadas, paredes e tetos. Alia revestimento ao acabamento final. Reabilita, reabilitação e renovação. A gama Reabilita responde a todas as exigências da reabilitação. Soluções à base de cal hidráulica natural, ligante exclusivo CSLTech para um desempenho e durabilidade superiores. Hidrostop impermeabilizações. A gama de impermeabilizações cimentícias e elásticas com diferentes aplicações, tais como piscinas, terraços e coberturas de edifícios. Microarte Microcimento. Sinónimo de inovação, cor e textura na execução de revestimentos decorativos, para renovação ou obra nova em decorações modernas ou tradicionais. B-Repara, reparação de betão. Solução para as várias fases da reparação de betão, quer estrutural, quer estética. Isodur, reboco térmico. O sistema Isodur é o líder de mercado neste segmento. Alia a resistência mecânica e a performance térmica, à versatilidade de acabamentos e facilidade de aplicação. Isovit Sistemas Ethics. Os sistemas Ethics da gama Isovit são soluções completas e certificadas para o isolamento térmico e acústico dos edifícios. Melhor conforto interior, mais eficiência energética. A CSLTech está a dar forma à nova cidade com estas soluções, entre muitas outras. CSLTech garante um apoio técnico competente e de qualidade à altura das soluções que oferece. Disponibiliza uma equipa especializada dedicada a apoiar arquitetos e projetistas, contribuindo para o sucesso dos seus projetos. Desenvolve relações de parceria com revendedores de materiais de construção, prestando apoio técnico comercial que potencie os seus negócios. Aposta na formação de aplicadores para uma atualização contínua de conhecimentos, de forma a garantir um serviço de qualidade e eficiência na aplicação das soluções. CSLTech tem presença internacional e pertence a um grupo português de grande dimensão, a Cecil. Na CSLTech, estamos preparados para responder a todos os desafios dos nossos clientes e parceiros. CSLTech dá forma às ideias.